Sim, ela havia amado o mundo. Amara o mundo tanto quanto Deus, porque também dera seu filho para ser sacrificado pelos homens. Mas será que entendi o amor de uma mulher por um homem? Ela pode ter sofrido por amor, mas era um amor diferente. Seu grande noivo conhecia tudo, fazia milagres. Seu noivo na terra era um trabalhador humilde, que acreditava em tudo o que seus sonhos contavam. Ela nunca soube o que era abandonar ou ser abandonada por um homem. Quando José pensou em expulsá-la de casa porque estava grávida, o noivo dos céus logo enviou um anjo para evitar que isso acontecesse. Seu filho a deixou, mas filhos sempre deixam seus pais. É fácil sofrer por amor ao próximo, por amor ao mundo ou por amor ao seu filho. Esse sofrimento dá a sensação de que isso faz parte da vida, de que é uma dor nobre e grandiosa. É fácil sofrer por amor e por uma causa, ou por uma missão. E isso só engrandece o coração de quem sofre. Mas como explicar o sofrimento por um homem? É impossível. Então a gente se sente no inferno, porque não existe nobreza ou grandeza, apenas miséria. Naquela noite eu deitei no chão gelado, e o frio logo me anestesiou. Por instantes pensei que podia morrer se não arranjasse um agasalho. Mas e daí? Tudo que era importante em minha vida me fora dado generosamente em uma semana, e me fora tirado em minutos, sem que tivesse tempo de dizer nada. Meu corpo começou a tremer de frio, e eu não ligava. Em algum momento ele ia parar, porque teria gasto toda a sua energia tentando me aquecer, e já não poderia fazer mais nada. Então, o corpo voltaria à sua tranquilidade habitual, e a morte me acolheria em seus braços. Tremi durante mais de uma hora, e a paz chegou. Antes de fechar os olhos, comecei a escutar a voz de minha mãe. Ela me contava uma história que já me havia contado quando eu era criança, sem desconfiar que era uma história sobre mim. Um rapaz e uma moça se apaixonaram loucamente, dizia a voz de uma mãe, na mistura de sonho e delírio, e resolveram ficar noivos. Os noivos sempre se dão presentes. O rapaz era pobre. Seu único bem consistia num relógio que herdou do avô. Pensando nos belos cabelos de sua amada, resolveu vender o relógio para comprar um lindo prendedor de cabelos de prata. A menina tão pouco tinha dinheiro para o presente de noivado. Então, foi até a loja do principal comerciante do lugar e vendeu seus cabelos. Com o dinheiro, comprou uma corrente de ouro para o relógio de seu amado. Quando se encontraram, no dia da festa de noivado, ela lhe dá a corrente para um relógio que fora vendido, e ele lhe dá o prendedor para cabelos que não existem mais. Acordei com um homem me sacudindo. Beba, dizia ele, beba rápido. Eu não sabia o que se passava, nem tinha forças para resistir. Ele abriu minha boca e me obrigou a tomar um líquido que me queimava por dentro. Reparei que estava em mangas de camisa e que eu usava seu agasalho. Beba mais, insistia ele. Eu não sabia o que estava se passando. Mesmo assim obedeci. Depois, tornei a fechar os olhos. Voltei a acordar no convento, com uma mulher me olhando. A senhora quase morreu, disse ela. Se não fosse o vigia do mosteiro, não estaria mais aqui. Levantei-me trôpega, sem saber direito o que estava fazendo. Parte do dia anterior voltou-me à memória, e desejei que o vigia nunca tivesse passado por lá. Mas agora o tempo certo da morte havia passado, e eu ia continuar vivendo. A mulher levou-me até a cozinha e me deu café, biscoitos e pão com azeite. Não fez perguntas, e eu tampouco expliquei nada. Quando acabei de comer, devolveu-me a sacola. Veja se está tudo aí, disse ela. Deve estar. Eu não tinha nada mesmo? Tem sua vida, minha filha. Uma longa vida. Cuide melhor dela. Existe uma cidade perto daqui que tem uma igreja, eu disse, querendo chorar. Ontem, antes de vir para cá, eu entrei nessa igreja. Eu não sabia como explicar. Com um amigo de infância. Já estava farta de ficar visitando igrejas, mas os sinos tocavam, e ele disse que era um sinal, que precisávamos entrar. A mulher encheu-me a xícara, pegou um pouco de café para ela e sentou para escutar minha história. Entramos na igreja, continuei. Não havia ninguém. Estava escuro. Fiquei tentando descobrir qualquer sinal.
mas tudo o que via eram os mesmos altares e os mesmos santos. De repente, escutamos um movimento na parte superior, onde fica o órgão. Era um grupo de rapazes, com violões que logo começaram a afinar os instrumentos. Resolvemos sentar para escutar um pouco de música antes de sairmos de viagem. Pouco depois, um homem entrou e sentou ao nosso lado. Estava alegre, gritando para que os rapazes tocassem um passo-doble. Uma música de touradas, disse a mulher. Espero que não tenham feito isso. Não fizeram, mas riram e tocaram uma canção flamenga. Eu e meu amigo de infância nos sentíamos como se os céus tivessem descido até nós. A igreja, a escuridão acolhedora, o som dos violões e a alegria do homem ao nosso lado. Tudo aquilo era um milagre. Pouco a pouco, a igreja foi enchendo. Os rapazes continuavam a tocar música flamenga, e quem entrava sorria, e se deixava contagiar pela alegria dos músicos. Meu amigo perguntou se eu queria assistir à missa que devia começar dali a pouco, e eu disse que não. Tínhamos uma longa viagem pela frente. Resolvemos sair, mas antes agradecemos a Deus por mais aquele lindo momento em nossas vidas. Assim que chegamos à porta, reparamos que muitas pessoas, muitas mesmo, talvez todos os habitantes daquela pequena cidade, estavam se dirigindo para a igreja. Pensei que devia ser o último povoado inteiramente católico da Espanha. Talvez porque as missas fossem muito animadas. Ao entrarmos no carro, vimos um cortejo que se aproximava. Traziam um caixão. Alguém havia morrido, e aquela era uma missa de corpo presente. Assim que o cortejo chegou na porta da igreja, os músicos pararam as canções flamengas e começaram a tocar um requiem. Que Deus tenha piedade dessa alma, disse a mulher, fazendo o sinal da cruz. Que tenha piedade, eu disse, repetindo seu gesto. Mas entrar naquela igreja foi mesmo um sinal, de que a tristeza está sempre esperando no final da história. A mulher me olhou e não disse nada. Então saiu e voltou instantes depois com várias folhas de papel e uma caneta. Vamos até lá fora, disse ela. Saímos juntas. Estava amanhecendo. Respire fundo, ela pediu. Deixe que essa nova manhã entre nos seus pulmões e corra por suas veias. Pelo visto, a senhora não se perdeu ontem por acaso. Eu não disse nada. Tampouco a senhora entendeu a história que acaba de me contar, sobre o sinal da igreja, continuou a senhora. Só viu a tristeza do fim. Esqueceu os momentos alegres que passou lá dentro. Esqueceu a sensação de que os céus haviam descido, e de como era bom estar vivendo aquilo tudo junto com o seu... Ela parou e sorriu. Amigo de infância, disse, piscando o olho. Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os mortos, porque ele sabe que a morte não existe. A vida já existia antes de nascermos, e continuará existindo depois que deixarmos esse mundo. Meus olhos encheram-se de lágrimas. O mesmo se passa com o amor, continuou ela. Já existia antes e continuará sempre existindo. Parece que a senhora conhece minha vida, eu disse. Todas as histórias de amor têm muita coisa em comum. Eu também passei por isso em algum momento da vida, mas não me lembro. Lembro que o amor tornou a voltar, sob a forma de um novo homem, de novas esperanças, de novos sonhos. Ela me estendeu as folhas de papel e a caneta. Escreva tudo o que está sentindo. Tire de sua alma, coloque no papel e depois jogue fora. A lenda diz que o rio Piedra é tão frio que tudo que cai nele, folhas, insetos, penas de ave, se transforma em pedra. Quem sabe não seria uma boa ideia deixar em suas águas o sofrimento? Peguei os papéis, ela me deu um beijo e disse que podia voltar para o almoço se eu desejasse. Não se esqueça de uma coisa, gritou, enquanto se afastava. O amor permanece. Os homens é que mudam. Eu ri. Ela me acenou de volta. Fiquei olhando o rio por muito tempo. Chorei até sentir que não tinha mais lágrimas. Então, comecei a escrever. Escrevi durante um dia, e outro, e mais outro. Todas as manhãs eu ia para a margem do rio Piedra. Todo entardecer, a mulher se aproximava, me pegava pelo braço
e me levava para seu quarto no antigo convento. Lavava minhas roupas, preparava o jantar, conversava sobre coisas sem importância e me colocava na cama. Certa manhã, quando já estava quase no final do manuscrito, escutei o barulho de um carro. Meu coração deu um salto, mas eu não queria acreditar no que ele me dizia. Já me sentia livre de tudo, pronta para voltar ao mundo e fazer de novo parte dele. O mais difícil havia passado, embora a saudade permanecesse. Mas meu coração estava certo. Mesmo sem levantar os olhos do manuscrito, senti sua presença e o som de seus passos. Pilar, disse ele, sentando-se ao meu lado. Eu não respondi. Continuei escrevendo, mas já não conseguia coordenar os pensamentos. O coração dava saltos, tentando libertar-se do meu peito e correr ao encontro dele, mas eu não deixava. Ele ficou ali sentado, olhando o rio, enquanto eu escrevia sem parar. Passamos a manhã inteira assim, sem dizer uma palavra, e eu me lembrei do silêncio de uma noite, junto a um poço onde de repente entendi que o amava. Quando minha mão já não aguentava mais de cansaço, eu parei um pouco. Então ele falou. Estava escuro quando saí da caverna, e não consegui te encontrar. Então fui até Zaragoza, disse, e fui até Sória, e correria o mundo inteiro atrás de você. Resolvi voltar ao mosteiro de Piedra, para ver se achava alguma pista, e encontrei uma mulher. Ela me mostrou onde você estava, e disse que você tem me esperado todos esses dias. Meus olhos se encheram de lágrimas. E ficarei sentado ao seu lado enquanto você estiver diante desse rio. E se você for dormir, dormirei em frente à sua casa. E se você for viajar para longe, eu seguirei seus passos. Até que você me diga, vá embora. Então eu irei, mas hei de amá-la pelo resto da minha vida. Eu já não conseguia disfarçar meu pranto. Vi que ele também chorava. Quero que você saiba uma coisa, começou ele. Não diga nada. Leia, respondi, estendendo os papéis que estavam em meu colo. Durante a tarde inteira, fiquei olhando as águas do rio Piedra. A mulher nos trouxe sanduíches e vinho. Comentou alguma coisa sobre o tempo e tornou a nos deixar sós. Mais de uma vez ele parou a leitura e ficou com o olhar perdido no horizonte, absorto em seus pensamentos. A certa altura, resolvi dar uma volta pelo bosque, pelas pequenas cachoeiras, pelas encostas cheias de histórias e significados. Quando o sol começava a se pôr, voltei até o lugar onde o havia deixado. Obrigado, foram suas primeiras palavras quando me devolveu os papéis. E perdão. Na margem do rio Piedra, eu sentei e sorri. O amor me salva e me devolve aos meus sonhos, continuou ele. Fiquei calada, sem me mexer. Você conhece bem o Salmo 137? Perguntou ele. Fiz um sinal negativo com a cabeça. Tinha medo de falar. Nas margens dos rios da Babilônia, sim, eu conheço, eu disse, sentindo que voltava pouco a pouco para a vida. Fala do exílio. Fala das pessoas que penduraram suas harpas porque não podiam cantar as músicas que o coração pede. Mas depois que o salmista chora, com saudades da terra de seus sonhos, ele promete a si mesmo. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque minha mão direita, que a minha língua não sinta mais nenhum sabor, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Eu sorri mais uma vez. Eu ia esquecendo, e você me fez lembrar. Você acha que o seu dom um dia voltará? Perguntei. Não sei, mas Deus sempre me deu uma segunda chance na vida. Está me dando com você, e me ajudará a reencontrar meu caminho. Nosso, interrompi de novo. Sim, nosso. Ele me pegou pelas mãos e me levantou. Vá pegar suas coisas, ele disse. Sonhos dão trabalho.